9 de junho, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Por favor, não entenda o que eu falar nesse vídeo como recomendação, nem de compra, nem de venda. É tão somente um estudo, tá, pessoal, que eu faço para mim e compartilho com vocês. Lembro também que no próximo final de semana eu vou estar viajando, então eu não vou fazer esse vídeo, certo, pessoal? Eu retorno de viagem na segunda-feira, né, 17 de junho, e na terça-feira, dependendo de se eu tiver um tempinho, eu gravo um vídeo para vocês para atualizar sobre a situação do mercado, certo? Então no próximo final de semana eu não vou poder fazer esse vídeo que eu faço todos os finais de semana. Vamos lá, gente, vamos começar pelo índice Bovespa, depois nós vamos olhar o gráfico da Vale 3, Petri 4, que são papéis pedidos, e também vou falar aqui com vocês, né, vou olhar o gráfico de outros 3 papéis que também foram solicitados para eu estudar: Embraer, JBS e Suzano SUSB 3. Eu não destaco, eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice e não destaco nenhum esta semana, tá, pessoal? O momento, na minha avaliação, é de observar o mercado. Para operar na venda, tem que ter cautela, porque muitos ativos já caíram bastante, tá? Então pode ter um repique próximo, né? E para operar comprado, a gente tem que esperar uma formação de um pivô, um teste de fundo, pelo menos, né? O que não é o caso da imensa maioria aí dos ativos da carteira teórica do índice Bovespa. Então, o momento, às vezes a melhor estratégia é observar, tá? Observar é uma estratégia, né? E talvez esse seja o momento, tá? Ficar observando. Nós vemos aqui no índice Bovespa no diário, o índice ele encontra, na minha opinião, uma resistência imediata aqui nesse topo, deixado no dia 6 de junho, que é precisamente em 123.245 pontos, resistência imediata do índice Bovespa no diário. A outra resistência está na média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca. Então, a outra resistência em 122.443, tá? 122.400 e depois 123.245 são resistências imediatas. A outra resistência mais importante está na média de 21, a linha roxa mais forte, lá em 125 mil pontos, 125.178 pontos. Certo, pessoal? O índice continua numa clara tendência de baixa, porque os fundos são cada vez mais fundos, tendência de baixa iniciada em dezembro do ano passado, e o índice, quando ele sobe, é aquela velha máxima do mercado, né? Quando sobe, sobe de escadinha, quando desce, desce de elevador, tá? Uma queda muito acentuada que o índice vem tendo, né, desde a metade de maio. Na sexta-feira teve aquela reunião muito mal explicada ainda do Haddad com executivos do mercado financeiro. Há versões contraditórias sobre esse encontro, né, e o mercado precificou isso com uma forte queda, né, uma queda acentuada mesmo, ali no meio para o fim da tarde de sexta-feira, tá? Então, há quem diga nessa reunião, quem participou dessa reunião, né, do Haddad com integrantes do mercado financeiro, de que o governo abandonou de vez o arcabouço fiscal. Isso pegou muito mal. O Haddad veio no finalzinho da tarde de sexta-feira dizer que foi mal interpretado, enfim. Vamos ver como é que o mercado vai continuar repercutindo isso na sexta-feira, tá, pessoal? E essas são as notícias, essa é a parte econômica. No ponto de vista gráfico, o índice Bovespa ele para num momento muito importante, extremamente importante, porque ele está tentando encontrar suporte em regiões que foram topos, né? E começa a perder devagarinho esses suportes, né? Podemos dizer que ele parou num ponto de suporte de outubro de 2021, olha aqui, ó. Ok? Então, o que foi topo lá atrás, agora, ó, aqueles topos rompidos, né, agora viram suporte. Tá? Se perder 120.767, que foi onde parou na sexta, na minha opinião, temos um suporte ali em 119.836. Ok? Agora, como o índice já caiu muito, pode ser que venha fazer um repique. Na verdade, o índice até estava ensaiando um repique, né? No dia 6 de junho,
o índice deixou um candle aqui que quase deu a entender que poderia vir a fazer um repique, né? Ou seja, um retorno até as médias, pelo menos, né? Na sexta-feira, o mercado azedou de vez com essas informações aí a respeito dessa reunião, né, do Haddad com a executivos do mercado financeiro, e nós temos que ver se isso aqui, como é que o mercado vai continuar repercutindo isso, tá? Na segunda-feira, certo? Se repicar, são esses pontos de resistências que eu mencionei, tá? Se cair e perder o suporte aqui, a mínima de sexta, em 120.767, na minha opinião, próxima parada é nesse topinho aqui, ó, de setembro do ano passado, tá? Bom, o índice fica interessante para compras, na minha opinião, só se repicar, testar fundo e armar pivô. Não há sinal à vista disso ainda. No semanal, o que a gente observa, né? No semanal, gente, a gente tem aqui uma situação que ela é a seguinte, ó, nós temos terceira semana de queda, índice abaixo das médias, médias apontam para baixo, média, aqui também é resistência, né? Quando cruza para baixo, a média é resistência. Observem que a média de 21 períodos tem sido a resistência do índice, toca na média, todas as vezes que toca na média cai, tá? Então, a média de 21 períodos no semanal do índice Bovespa, lá em 128.816, é uma resistência, ok? Tá? Bom, nós temos a outra resistência aqui na média de 9, 125.544, tá? Também é resistência. O índice cai e para num ponto de suporte dado por topos anteriores, tá? Olha aqui, ó. Tivemos um topo ali em junho do ano passado, há exatamente um ano, né? Tivemos um topo em outubro de 2022, nesses topos que o índice está parado, ok? No semanal, tá? Aqui é um momento importante para ver um retorno, um repique do índice. Se não repicar, gente, o índice vai ficar feio, né? Com pontos aqui de suporte ali em 119.700, como eu havia mencionado, né? Os outros aqui possivelmente na faixa de 118.400, depois um pouquinho mais embaixo em 117. Depois, gente, o outro topo relevante que nós temos que pode dar suporte neste momento é em 114.800, tá? Vejam que essa queda aí nas 3 últimas semanas não veio acompanhada de volume crescente. Mas a gente tem que avaliar aqui da seguinte forma, né? O estrangeiro, como tem saído da nossa bolsa, né? Ele vem saindo desde o começo do ano em busca de uma rentabilidade lá com títulos do governo americano, né? Com juros altos lá. Então a gente não vê aqui um volume, ele até aumentou um pouquinho, né? Mas aqui nessa semana teve o feriado. A gente não vê o volume crescendo com o índice caindo. Então nós não temos uma força vendedora assim tão intensa, mas tem que levar em consideração também isso, né? Estrangeiro saindo reduz o volume, tá? Enfim, fica aí para vocês avaliarem. Não vejo momento de comprar, não é porque caiu que a gente compra, tá? Nem sempre isso funciona. Caiu e comprou é uma estratégia usada para quando o mercado está numa clara tendência de alta, né? Aí caiu, comprou. No momento, gente, a gente tem que ter uma cautela, porque nós temos aí 3 indicadores macros, né? Juros altos nos Estados Unidos. Nós temos aí também essa indecisão sobre juros no Brasil, né? Vai continuar alto, ou vai haver uma redução no ritmo de corte da Selic ou não. E nós temos ainda essa questão fiscal no Brasil que está pegando de vez, né, entre os agentes econômicos. De imediato, vamos olhar a Vale 3. No semanal, gente, eu falava que a Vale 3 tinha que corrigir essa perna de alta, né? Mas é aquilo, quando sobe, sobe de escadinha. Quando desce, desce de elevador, né? A correção veio forte, tá? Agora, vejam que quando cai aqui, o volume está baixinho, né? Vale muito dependente do minério na China. Na sexta-feira o minério
teve uma alta, né, depois de uma série de quedas. Então, gente, a gente aqui no gráfico semanal, a gente tem que observar se a Vale vai buscar os pontos de suporte, né? Um deles está aqui na mínima de abril, ali em 59,61, o outro está lá em 59,36, são esses fundos aqui, ó, tá? Perdendo 60,41, é para lá que tende a caminhar, tá? Agora, para cima, né, onde é que a Vale encontra resistência? É aqui na região das médias, ó. Então, ou seja, ali em 63,17 e 63,43, média de 21 e média de 9, tá? Então, essa região de R$ 63 é uma região importante aqui de resistência que a Vale toca lá e tende a cair. Se romper, pode ficar muito bonita, né, o gráfico da Vale, né, porque aí estaria armando um pivô aqui para cima, tá? Vamos olhar o diário da Vale. O diário da Vale, vejam como caiu forte, né? Demorou aqui de março até maio, 2 meses para subir, mas quando cai, cai aqui em menos de 20 dias, né? 20 sessões. Caiu muito forte, minério, uma queda muito acentuada, né? E a Vale tinha tudo para começar a fazer um repique, né? Mas aí veio aquela história toda na sexta-feira, né? O mercado azedou no final da tarde e deixou um candle aqui de indecisão, tá? Bom, vejam que tinha um martelinho aqui, né? Para continuar subindo. Um martelinho num fundo que é altamente significativo. Mas enfim, vamos continuar acompanhando. Vale tem um suporte aqui, ó, imediato na mínima de sexta, né, que é em R$ 60,27, tá? E uma vez perdendo aquele suporte ali, os outros, na minha opinião, estão aqui, ó, né? Como eu já mencionei lá no semanal, em 59,61 e depois 59,36, tá? Para cima, onde é que tem resistência, caso volte a subir? Aqui em R$ 61,33, aqui no gapzinho, né, em R$ 61,40, tá? Depois na média de 9 períodos, precisamente em R$ 62,30, depois na média de 21, R$ 63,91. Certo, pessoal? Médias apontam para baixo, compras, na minha opinião, só se se fizer um repique, testar fundo e armar pivô, tá? Petri 4 deixou um candle de baixa acentuada aqui na sexta-feira, né? Próximo suporte, na minha opinião, se continuar caindo, 36,42, tá? Para cima, resistência aqui na média, né, de 21 períodos, ou seja, 38,27 e 38,93 aqui, ó, nesse topinho aqui, ó, tá? Vejam que a Petri 4 tinha tudo para armar aqui uma onda 3 para cima e fechar aquele gap, mas respeitou a resistência desse topo aqui, ali de 15 de maio, né, que é a base do gap, e caiu com força, né, gente? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem, muita cautela com Petri 4, o que eu venho dizendo há algumas semanas, o ideal é olhar a Petri 4 pelo gráfico de hora em hora, né? Tá? E tentar encontrar um pivô aqui de alta, né? Vejam que tentou formar uma onda 3 aqui, mas ela acabou interrompendo e olha o que acontece. Isso aqui é o risco político, basicamente na empresa, tá? Petróleo também, né? Mas a Petri 4 hoje é uma empresa condicionada principalmente ao risco político, né? Aí você faz suas avaliações se vale a pena entrar numa empresa como essa ou não, mesmo para trade, né? Embraer e MBR3, um dos poucos papéis em clara tendência de alta, né, gente? Um gráfico muito bonito, tá? É um dos papéis que mais sobem na bolsa este ano, uma valorização aí de 70%, né, mais ou menos, em torno disso, né? Só que o papel agora, gente, vejam, o papel sobe, sobe, sobe e aí a gente espera um retorno até a média. Aqui cruzou para baixo, né, em abril.
sobe, 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 veio até a média e voltou a subir forte. Cai até a média de novo. Bom, está aqui na região da média, tá? Na sexta-feira, um dos poucos aí que se livraram da queda, né? Subiu 4% e, na minha opinião, a próxima resistência da Embraer é aquele topo aqui, ó. Esse topo aqui, a máxima em 39,77, ou seja, toca lá, tende a cair. E aí vem a pergunta, é hora de comprar a Embraer? Na minha opinião, só se for uma compra aos lotes e se romper aqui em cima, né, o topo, ou seja, se romper 39,77, aí sim vale a pena comprar mais alguns lotes. Tá? Agora, uma compra aqui para vender ali em cima, você tem um upside pequeno, tá? Você tem uma possibilidade de ganhos aqui muito pequena, porque se ali em 3%, né, mais ou menos, já vai sentir resistência, né? Ou o ideal seria comprar se e somente se romper 39,77, mas com volume alto ou crescente, tem que ser um rompimento de fechamento no diário, tá? Ou pelo menos não pode ser aquele rompimento entre 10 e 11 horas, tá? Tem que ter uma série de critérios aqui para comprar, manejar bem o risco, tá? Sim, vamos ver então os pontos de resistência, né? 37,32 é uma resistência, que são as médias, né? Esses fundos aqui, ó, vamos ver aqui, 36,32 é resistência, 36,25 é resistência não, desculpem pessoal, desculpem. Vamos lá, vamos de novo, né? Pontos de suporte, né? São esses pontos aqui, na minha opinião. 36,32, depois 36,25, tá? Como o preço está acima da média, se houver um recuo, a média também é suporte em 37,29. R$ 37,29, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal. No semanal, gente, eu ainda vejo a Embraer num ponto aqui que não é o ideal para uma compra, olhando aí position trading, aquelas operações que duram semanas, várias semanas, meses, né? Por quê? Porque o papel não tocou na média. O que eu gostaria de ver a Embraer fazendo o que fez ali em abril, tá? Maio, toca na média e depois sobe. Tá? Ou lá em fevereiro, tocou na média e depois sobe. A média que eu falo é a média de 9, né? Porque na média de 21 faz tempo que o papel não toca, desde outubro do ano passado, né? Novembro. Então, gente, ou o papel ficar andando de lado aqui por mais algumas semanas, tá? Para dar tempo das médias se aproximarem do preço. Certo? A gente gosta de comprar na média, ou até pertinho da média ou nela, um pouquinho abaixo, né? Então, aqui no semanal, eu particularmente, de acordo com a minha visão, você pode ter uma visão diferente, não vejo aqui entrada em Embraer, por uma questão de manejo de risco, tá? O outro papel que nós vamos olhar agora é JBS e vamos terminar com Suzano, papéis que foram pedidos para estudarmos, né? Então, JBSS3 é um papel também aqui no semanal, né? Um dos poucos em clara tendência de alta aí este ano, tá? E o que a gente observa, né, gente? O papel aqui tem uma perna de alta e está fazendo o quê? Uma consolidação, está descansando lá no topo. Quanto mais semanas ficar lá no topo, melhor para dar tempo da média se aproximar do preço. Quando a média se aproximar do preço, aí se avalia uma entrada. Agora ainda está longe. A comprar agora é assumir no semanal um risco aí de pelo menos 11%. Por quê? Porque se o papel recuar, ele tende a recuar até a sua média. Tá? Bom, o papel encontra ali então na região da média de 9 períodos, 25,80, um ponto de suporte, depois o outro ponto de suporte em 25,33, que é esse topo, certo? Clara tendência de alta no semanal, né? A resistência principal é o topo ali, esse topo aqui deixado em 20 de maio,
na máxima de R$ 29,99. R$ 29, vamos lá, R$ 29,99 é a resistência. Toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair. Agora, se romper, ali sim é um ponto de entrada. Mas eu ressalto, a entrada, o ideal é esperar o papel consolidar, ficar andando de lado mais algumas semanas, porque consolidação é uma forma de correção no tempo. Vamos olhar o diário? No diário, o papel fez uma desejável retorno até a média de 9 e voltou a subir. Aqui está um pouco melhor, né? Do ponto de vista gráfico está um pouco melhor, porque o papel fez uma correção até a média de 9, a média de 21, voltou a subir. Se romper 29,99 pode ser um ponto de entrada aos lotes, tá, pessoal? E a próxima parada desse papel, lá em 30,48, aquela região lá de 30,77, que são esses topos aqui, ó. Topos de 2022 ainda, né? Metade de 2022, certo? É um papel interessante, né? Eu quero dar uma olhadinha em Marfrig, eu não coloquei na lista, mas também do setor de proteína animal. Marfrig, né? Esse aqui também, olha aqui, ó, armou uma bela de uma onda 3 para cima. Observem aqui, ó, perna de alta, teste de fundo. Qual fundo que ele testou? Esse fundo aqui. Vejam que não foi até lá. Parou aqui na metade da perna de alta e voltou a subir. Quando subiu e rompeu ali no dia 15 e 16 de maio, rompeu a faixa dos 14, R$10,54, aqui foi a compra. Olha a onda 3 para cima, que maravilha, né, gente? Agora, depois o papel vem fazendo uma correção. Olha a correção, caprichosamente veio até as médias. Um pouquinho para baixo da média de 21, tá? A média de 21 agora é resistência, né, gente? No diário da Marfrig. Ou seja, 11,20 é resistência. Depois, 11,30 na média de 9 também é resistência. Caprichosamente tocou lá na sexta-feira, né? Na última sexta, tá? Se voltar a subir aqui, as próximas resistências 10,59 e a principal lá em cima em 12 com R$12,14. Essa aqui é a principal resistência, ó. Toca lá e tende a cair. Agora, se romper R$12,14, segue a sua tendência de alta, né? É uma tendência é um papel com uma volatilidade enorme, né? Mas ele vem numa tendência de alta desde fevereiro, tá? Nesse tempo gráfico diário, né? Porque os fundos são cada vez mais altos, certo? Eu esperaria armar um pivôzinho acima da média aqui para uma entrada no diário da Marfrig. No semanal, o que, que a gente observa? O papel vem fazendo, a Marfrig vem fazendo uma correção, e uma correção desejável, né, para quem não está no papel e quer comprar até perto das médias. Tem que ver se vai tocar na média de 9 períodos, 10,52. Depois 9,95, que é onde está a outra média. Vindo até pontos de suporte, reagindo e voltando a subir e rompendo aquele topo ali da semana de 20 de maio em 12,14, pode ser um ponto de entrada, tá? Desde que o volume acompanhe. Tem que subir aqui, ó, o preço tem que subir com o volume crescente, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, é um papel interessante, né, gente? Tá? Bom, agora nós vamos ver o que? Nós vamos ver o outro papel aqui para encerrarmos o nosso estudo. Vamos só botar aqui MRFG3 Suzano, SUSB3. Algumas pessoas aí pediram para a gente estudar, por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação, tá? Suzano, gente, vamos olhar o diário. O papel vem numa clara tendência de baixa, tá? Revertendo a alta, iniciada lá em janeiro, foi até abril, era uma alta. Agora devolveu toda aquela alta. Então, desde abril, nós temos uma clara tendência de baixa. Por quê? Porque os fundos são cada vez mais fundos, tá? Vejam que o papel toca na média de 21, cai. Tocou na média de 21, será que vai cair?
Na sexta-feira teve aquela condição anômala do mercado, né? A gente tem que dar um desconto, né? Nessa história toda aí do arcabouço, o encontro do Haddad, enfim, isso aí pressionou muito os ativos aqui no Ibovespa, principalmente, né? Mas vamos ver, o papel toca deixou aqui uma estrela, né? Deixou aqui um sinal de indecisão do mercado, né? Teve uma estrela aqui também. Vamos ver, gente. O fato é que toca na média, toca num ponto de resistência. Será que vai voltar a cair? Se voltar a cair e perder suporte, perdeu o fundo aqui, né? Um suporte ali na faixa dos 46,18, o papel pode buscar o que, gente? O próximo fundo. Bom, ele pode buscar ali a faixa dos 44,20, 44,50 ou quem sabe 42,43, tá? Que é esse fundinho aqui de julho de 2023, ok? Eu esperaria o papel fazer aqui, bom, o papel subiu, encontra resistência, eu esperaria o papel fazer um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, né? Se voltar a subir e armar pivô e romper a faixa dos 50,12, aí fica interessante, tá? Mas eu esperaria a Suzano armar um pivô aqui, ok? Média é resistência, então vai ter que romper a faixa de 49,50, tá? Ok? Tem que romper, tem que cruzar para cima, né, dessa média, né, gente? Tá? Aí ela sinaliza que pode começar de novo a fazer zigue-zagues para cima, mas isso até agora é uma hipótese, tá? Não temos sinal à vista desse movimento. E aqui no gráfico semanal deixou aqui um candle, né, que indica, vamos ver esse candle aqui, né, se ele não é um martelo, é basicamente uma cruz aqui, uma sinal de indecisão do mercado. Cair muito, será que vou continuar caindo ou será que faço um repique? Tá? Se houver um repique, quais são os pontos de resistência? Resistência imediata em 50,12, depois 52,59, depois 54,51 na média de 9, depois na média de 21 períodos 55,91, tá? Ok? Agora, a gente não gosta de repique, tá? Eu, particularmente, eu gosto de comprar um pivô. Então, tem que esperar para ver se vai repicar, testar fundo e armar um pivô de alta, tá? Aí você avalia uma entrada, certo, gente? Então, Suzano é isso, né? Vamos ver se o papel repicar, ele pode buscar aqui essas regiões de resistência, né? Eu sei que muitos de vocês operam aí repique, né? Eu particularmente prefiro o pivô de alta, tá? Mas esse sinal aqui indica que houve uma indecisão, tá? Ou seja, para quem quer operar vendido tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque já caiu bastante, está afastado das médias, um afastamento aí bem generoso de 11% da média de 9 e 15% da média de 21 no semanal, tá? E lá no diário, o ideal é armar um pivôzinho, tá? E ficar acima da média. Pessoal, por hoje era isso. Então, nos vemos aí no próximo vídeo, tá? Como eu já disse, eu vou no próximo final de semana, não vai ter vídeo, mas a gente, quando eu voltar de viagem ao Brasil, né? A gente se reencontra aqui, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.